passa aí nessa área que vai completamente dominar e transformar a área da saúde, assim como, né, igual eu falei, já tem transformado todas as áreas que envolvem dados, tá? E a área da saúde coleta muitos dados e é muito mais difícil que as outras áreas. Então, é uma área assim, que será bastante transformada pelos algoritmos de inteligência artificial, que ainda estamos no início, né? Estamos dando os primeiros passos, né? E apesar de estarmos dando os primeiros passos, né, a inteligência artificial já domina o nosso dia a dia. E é uma questão de tempo, mas esperamos que pouco tempo, né, até o ponto que a inteligência artificial vai transformar completamente a atenção à saúde no Brasil e nos outros países do mundo. Eu costumo falar para os nossos alunos, né, nosso objetivo não é fazer com que a inteligência artificial transforme a área da saúde, isso é inevitável, isso vai acontecer nos próximos anos. O nosso objetivo, o nosso laboratório é trazer isso antes e com qualidade, para conseguir impactar positivamente mais pacientes e mais profissionais de saúde do que sem a nossa atuação. Tá? Então, nosso laboratório assim, não é algo revolucionário nesse sentido, tá? Nós não estamos fazendo algo novo, tá? Ou contribuindo necessariamente para algo que nunca existiria sem a gente. O que vamos trazer é essa transformação mais rápida e com melhor qualidade. Esse é o nosso objetivo do nosso laboratório, que eu vou falar um pouco sobre ele, como eu falei, é o LabDAPS. Então, o que seria Machine Learning? Como eu falei, é a área que hoje domina a inteligência artificial, então é basicamente sinônimo de inteligência artificial, né? Então, quando vocês lerem alguma coisa ou assistirem algum programa de televisão ou algum filme que vem a expressão inteligência artificial, em geral, é Machine Learning, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial, né, existe em duas formas, né, de máquinas tomarem decisões inteligentes. Ou você programa a máquina diretamente para tomar uma decisão inteligente. Você escreve um algoritmo, né, com as regras para o algoritmo seguir e tomar decisão inteligente, ou você deixa o algoritmo aprender as regras para tomar uma decisão inteligente a partir dos dados, a partir dos exemplos. Isso é machine learning. Tá? Então, são algoritmos, são computadores aprendendo a tomar decisões inteligentes a partir de dados, a partir de exemplos. Então, a partir de dados de milhares de pacientes, né, onde alguns pacientes acabam tendo infarto daqui a um ano e outros não têm infarto daqui a um ano, o algoritmo ele aprende as características que levam um paciente a ter ou não ter infarto no próximo ano e consegue falar a esse paciente com essas características tem uma probabilidade de, por exemplo, 92% de ter um infarto no próximo ano. Tá? E como é que ele aprendeu a falar isso? Aprendeu via dados, aprendeu via exemplos, como eu falei, de milhares de pacientes, às vezes milhões de pacientes. Tá? Então, ele vai aprendendo com esses exemplos, vai identificando os fatores, a interação complexa de fatores, que vai levando, nesse caso, ao risco de um paciente ter infarto. Tá? É exatamente por isso que inteligência artificial, que machine learning vai ser tão importante na área da saúde. Tá? A área mais complexa e mais difícil de todas. Tá? Nenhuma área envolve tantos fatores que interagem de uma forma tão complexa, levando aos problemas graves da área, como na área da saúde. Tá? Então, ninguém vai a óbito só por causa de um fator. Tá? Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal, ninguém vai a óbito só porque é sedentário. É uma interação complexa de vários fatores demográficos, socioeconômicos, genéticos, presença de fatores de risco, ambientais, que interagem aí de uma forma complexa, levando aos problemas graves de saúde. É exatamente para isso que os algoritmos funcionam tão bem. Entender essas nuances das interações de fatores que levam, né, aos desfechos graves de saúde. Tá? Então, a área de machine learning ela é perfeita para a área da saúde, porque o algoritmo não deixa passar nenhum detalhe. Tá? Não esquece nenhum dado, não deixa passar nenhuma nuance nos dados, consegue entender relações complexas de fatores, coisas que às vezes nós humanos temos alguma dificuldade de ir memorizando e aprendendo esses caminhos mais complexos. Então, essa é a ideia por trás de machine learning. Como eu falei, hoje, quando vocês lerem inteligência artificial, uma notícia sobre inteligência artificial, você pode ter certeza que é machine learning. Por quê, né? Porque o algoritmo aprende regra muito mais complexa, né, do que a gente ter que ir lá e falar para o algoritmo as regras. Tá? Nós temos muita dificuldade em explicar as nossas decisões de uma forma clara. Então, agora,
para dar alguns exemplos aí de pesquisas que temos desenvolvido no laboratório, então esse é um artigo que saiu nosso esse ano, financiado pela Fundação Gates, que nós desenvolvemos algoritmos para predizer, dadas as características dos recém-nascidos de São Paulo, né, dado as informações automaticamente coletadas pela ADN, né, Declaração de Nascido Vivo, aqui no município de São Paulo, será que os algoritmos conseguem aprender com as características do recém-nascido, qual recém-nascido vai morrer no primeiro mês de vida, tá? Que a gente chama de mortalidade neonatal, né, os primeiros 28 dias de vida, mortalidade neonatal, utilizando apenas dados, como eu falei, automaticamente coletados para basicamente todos os bebês via ADN, que é a Declaração de Nascido Vivo. Tá, e o que nós vemos aqui? Nós deixamos o algoritmo aprender com dados de 2012 a 2016. Tá, então, em 2012 a 2016, todos os nascimentos, cada bebê com suas características, tá? E avisamos o algoritmo, esse bebê foi a óbito, esse não foi, esse foi, esse não foi, esse foi, esse não foi, etc. E o algoritmo foi aprendendo, né, a criar regras para identificar, dadas as características dos bebês, quais vão acabar indo a óbito. Tá? De 2012 a 2016. E aí, ok, né, e machine learning, apesar da área ter esse nome, né, o 90% do trabalho é humano, tá? Então nós temos que pegar na mão dos algoritmos, temos que orientar o algoritmo a aprender, tá? Então 90% do trabalho é humano. Depois que fizemos tudo isso com o algoritmo, concluímos que ele aprendeu, fizemos o quê? Trouxemos dados novos, dados de 2017, que ele nunca viu antes, e não contamos para o algoritmo o que aconteceu com cada bebê. Então, dados novos, o algoritmo teve que falar, a partir das regras que aprendeu lá atrás, qual é a probabilidade de cada um desses bebês novos, que ele nunca viu na vida, irem a óbito no primeiro mês de vida. Tá, e esses aqui são os nossos resultados, né? Esse gráfico daqui é um gráfico que a gente chama de gráfico de calibração. Aí a gente mostra o quê? No eixo do X, é a probabilidade que os algoritmos deram para cada bebê ir a óbito. E no eixo do Y é a realidade. Então, quando os algoritmos falavam 90% de probabilidade, a gente ia lá e checava entre esses bebês que o algoritmo falava 90%, a gente ia lá e checava, e entre esses bebês, cerca de 90%, de fato, acabavam indo a óbito. Tá? Então, a linha cheia aqui é a perfeição, tá? E as tracejadas são os algoritmos. Os resultados dos algoritmos, de novo, para dados novos, que o algoritmo não sabia o resultado. Tá? E aí, quando o algoritmo falava que era média, por exemplo, 50%, a gente ia lá e checava, e em 13 bebês, cerca de 50% de fato em óbito. Quando o algoritmo falava que era baixa, por exemplo, 10%, a gente ia lá e checava, e em 13 bebês, cerca de 10% de fato em óbito. Então, o algoritmo conseguiu aprender a probabilidade, tá? O que é muito mais forte da gente dar para os hospitais, dar para os profissionais de saúde, a probabilidade que simplesmente falar, ó, esse bebê vai a óbito, esse bebê não vai. A gente falar, esse bebê aqui, 95%, por exemplo. Tá? É muito mais forte, né, que a gente mostra que o algoritmo conseguiu acertar até a probabilidade de cada bebê ir a óbito. Tá? Então, agora trazendo alguns mais exemplos, né, para a nossa realidade do dia a dia, né, que é a pandemia. Tá? Não conseguimos fugir disso, né, quase 2 anos já. Então, de novo, né, algumas pesquisas feitas pelo nosso laboratório, que é o LabDAPS, né, que apesar de toda a crise da ciência, a gente tem a felicidade de ter o financiamento da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lehman e da Microsoft. Então, como é que Machine Learning pode auxiliar numa pandemia? De 2 grandes formas. Em primeiro lugar, evitando o início de uma pandemia. Tá? Como é que Machine Learning pode fazer isso? Pode fazer isso monitorando redes sociais. É um algoritmo que fica monitorando as redes sociais, identificando queixas anômalas para uma determinada região, queixas de saúde, né? Para uma determinada região, numa determinada época do ano. Identificar que, ó, as pessoas estão se queixando muito disso nessa região, uma coisa que não é normal para essa época do ano. E aproveitando uma coisa que as pessoas, né, adoram fazer, que é reclamar em rede social. Então, o algoritmo consegue ir lá identificar essas reclamações exageradas, além do normal, né, que já é muito alto, né, excessiva, reclamações excessivas aí em rede social, e que é uma coisa que foi feita, tá, nessa pandemia. Então, em 2019,
uma startup canadense chamada Blue Dot lançou um alerta que estava tendo muita queixa respiratória em Wuhan, na China, 2019, antes de lançarem um alerta para a OMS, antes da China lançar o alerta para a OMS. Tá? E, obviamente, ninguém levou a sério. Tá? A gente não tinha uma pandemia há mais de 100 anos, né, dessa magnitude há mais de 100 anos, desde a gripe espanhola, 1918. Então, obviamente, ninguém levou a sério, mas essa startup consegue mostrar, né? Eles têm documentado que eles lançaram um alerta que estava tendo muita queixa respiratória em Wuhan em 2019. Tá? A gente espera que das próximas as pessoas comecem a levar a sério. Em segundo lugar, a identificação de sintomas em serviço de saúde. Tá? A identificação de sintomas anômalos dentro do sistema de saúde, que tem a ver com uma pesquisa que nós fizemos recentemente com a Fiocruz, aí do Rio de Janeiro, onde nós desenvolvemos algoritmos para predizer, dado que o paciente tem sintomas de arbovirose, né, que seria basicamente Zika, dengue e chikungunya, qual dessas 3 arboviroses o paciente tem, tá? Dado os seus sintomas e as suas características. Então, nós mostramos que os algoritmos aprenderam bem, né, identificar se esse paciente, quais características com indicação de arbovirose, se é dengue, zika ou chikungunya. E qual que é a nossa ideia agora? É ter esses algoritmos rodando no sistema de saúde, o tempo inteiro, até o momento que ele comece a errar muito. Tá? No momento que o algoritmo começar a errar muito, pode ser o sinal de que temos uma nova doença infecciosa circulando. Tá? Então, o algoritmo que sempre acertava, né, ele sempre via um paciente e falava Zika, era Zika. Vinha outro e falava chikungunya, era chikungunya. De repente, ele começou a errar. Isso pode ser um sinal de que temos uma nova doença infecciosa. Daí, o algoritmo mandaria um alerta para nós e para o sistema de saúde, falando que, ó, tem alguma coisa errada aqui. Eu estava identificando muito bem, de repente eu estou perdido. Tá? Tem algo de novo acontecendo nessa região aqui. Então, primeira forma, evitando uma pandemia. Segunda forma, mitigando os efeitos de uma pandemia. De que forma? Melhorando o diagnóstico e melhorando o prognóstico dessa nova doença. Tá? Então, melhorando o diagnóstico, né? Então, hoje, nós temos o padrão ouro, né, de diagnóstico de COVID, que é o RT-PCR, que tem demorado aí alguns dias, né, em muitos lugares, tem até relatos de semanas para sair resultado. Tá? E nesse meio termo, o médico precisa tomar decisões, tá? Decisões sobre isolamento de paciente, início de algumas medidas, etc. Então, será que rapidamente, né, antes de sair o resultado do RT-PCR, será que a gente já consegue ter uma ideia da probabilidade desse paciente ter de fato COVID versus ter alguma outra doença infecciosa? Tá? Vou mostrar que conseguimos fazer isso muito bem. Em segundo lugar, o prognóstico. Na hora que o paciente tem COVID, qual a probabilidade desse paciente ir a óbito, precisar de ventilação mecânica ou ir para a UTI? Tá? De novo, vou mostrar que conseguimos fazer isso muito bem. Então, em primeiro lugar, o diagnóstico. Então, esse foi um artigo nosso que saiu em abril de 2020, tá bem no início da pandemia no Brasil. Vi uma parceria aí que temos com o Einstein aqui em São Paulo, né, que foi o primeiro hospital a ter muitos casos confirmados aí de Covid. Então, conseguimos acesso aos primeiros 235 pacientes do Einstein que fizeram o RT-PCR e pensamos o quê? Vamos ver se só com as características rotineiramente e rapidamente coletadas pelo hospital, tá? Que seria o quê? Sexo, idade e hemograma, tá? Resultado do exame de sangue. Será que só com isso os algoritmos já conseguem indicar bem se é COVID ou alguma doença infecciosa? Tá? E mostramos que sim, conseguimos fazer isso muito bem. De novo, aqui é um gráfico de calibração. Tá? Quando o algoritmo falava que era muito alta, por exemplo, 90%, a gente ia lá e checava, e cerca de 90% desses pacientes tinha COVID. Quando o algoritmo falava que era média, a gente ia lá e checava, né? Por exemplo, 50%, a gente ia lá e checava cerca de 50%. Quando o algoritmo falava que era baixa, a gente ia lá e checava, e de fato era baixa. Então, o algoritmo conseguiu ter uma boa performance aqui, de novo, com pouquíssimos pacientes, tá? Apenas 235, sendo que 102 desses tinham de fato COVID. Então, mesmo com poucos pacientes, é possível dar uma indicação da probabilidade. Tá? Desde que nosso artigo saiu, há 1 ano e meio atrás, então já temos mais de 90 citações científicas, apesar de ser um artigo recente, e os resultados foram confirmados em vários outros países, em várias outras realidades, que com apenas idade, sexo e hemograma, a gente consegue ter uma boa ideia da probabilidade de esse paciente de fato ter COVID.
Segundo lugar, prognóstico. Então, esse foi um artigo que saiu nosso esse ano na Scientific Reports, que é uma revista do grupo Nature, que aí já analisamos mais dados, né, um pouquinho mais que 1.000 pacientes da Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo, e nós entramos numa área de muito interesse para o nosso laboratório, que são os algoritmos multiuso. Tá? Será que eu consigo desenvolver algoritmos que aprendam desfechos inespecíficos em saúde? Tá? Será que se eu desenvolver um algoritmo para identificar o risco de o paciente ir a óbito, será que ele aprende a identificar bem o risco de o paciente para UTI, mesmo sem ele nunca ter visto um caso de UTI? Tá? Nós mostramos que sim, os algoritmos conseguiram ser transferíveis entre doenças. Tá? Então, o algoritmo que aprende muito bem a predizer risco de UTI, ele funciona também para óbito, ele funciona também para ventilação mecânica, que vai ser uma área muito importante aí no futuro de machine learning para identificarmos gravidade do paciente, tá? Em vez de termos que desenvolver algoritmo para cada desfecho possível diferente, a gente tem um algoritmo que entenda, olha, esse paciente é grave, talvez não dê alta para ele, mantenha ele sob observação. Tá? Então, um pouco essa ideia do algoritmo universal, né? Consegue entender gravidade como um todo de problema de saúde. Tá? Então, tudo isso nos levou a criar a rede Yakov-BR, Inteligência Artificial para a Covid-19 no Brasil, coordenada por nós na Faculdade de Saúde Pública da USP, e temos a felicidade de ter o financiamento do CNPq. E qual que é a nossa ideia aqui nessa pesquisa? É descobrir pela primeira vez se algoritmos de machine learning são transferíveis entre regiões brasileiras. Ou seja, será que o algoritmo que toma decisões inteligentes em São Paulo, será que ele funciona tão bem no Rio de Janeiro, Belém do Pará, Belo Horizonte, Porto Alegre? Uma coisa que não sabemos hoje é inteligência artificial. Não sabemos o quanto um algoritmo que aprende numa região, será que ele mantém a mesma qualidade de decisão em outras regiões? Então, esse é o grande objetivo da nossa pesquisa. Então, hoje temos 18 hospitais das 5 regiões brasileiras na nossa rede. Então, hoje temos mais de 16 mil pacientes. Tivemos aí a felicidade de ganhar o prêmio Habilidade de Inovação Médica pelos nossos primeiros resultados dessa pesquisa. Tá, então era um pouco esse overview aí que eu queria trazer para vocês, né? Trazer um pouco da intuição sobre o que seria machine learning, sobre possíveis aplicações aí de machine learning na área da saúde, para auxiliar em decisões difíceis, decisões complexas. Se vocês tiverem interesse na área, eu dou o curso de verão na USP, que é aberto a todos, tá? Então, todo verão nós damos esse curso presencial na Faculdade de Saúde Pública. As inscrições abrem em outubro, para esse ano elas já estão esgotadas, costumam se esgotar bem rapidamente, tá? Mas fiquem atentos, quem tiver interesse, aqui é um curso bem prático, onde nós desenvolvemos esses algoritmos mesmo, mão na massa, assim, com dados reais, né? Desenvolvemos algoritmos para realizar predições na área da saúde com dados reais de pacientes. E, se vocês tiverem interesse até lá, esse ano demos a nossa disciplina de Machine Learning na pós-graduação, de forma remota, né? E aproveitamos e colocamos todas as aulas no canal do nosso laboratório no YouTube, então estão disponíveis aí gratuitamente a nossa disciplina Machine Learning para predições de saúde. Então é só procurar lá o canal do nosso laboratório, que vocês encontram todas as aulas da nossa disciplina disponíveis no YouTube. Então, eu queria terminar só com uma reflexão sobre essa questão aí da vida guiada por algoritmos. Tá? Então, como eu falei no início, cada vez mais nosso dia a dia já é guiado por machine learning. Tá? Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a nossa vida já é guiada por algoritmos de machine learning. Então, quando a gente acorda, o que é a primeira coisa que a maioria das pessoas faz? É ligar alguma rede social. Tá? E o que aparece primeiro na rede social ali? É uma predição de que é o teu melhor amigo, né? Ou daquilo que você quer ler. É o algoritmo de machine learning que aprendeu com as tuas interações nessa rede social. Tá? Aí você vai trabalhar, se você pegar o carro, você faz o quê? Você liga o Waze. O que é o Waze? É um algoritmo de machine learning que está predizendo a melhor rota de trânsito a partir dos dados dos motoristas. Aí você chega no trabalho, você procura alguma coisa no Google. O que é o Google? É um algoritmo de machine learning que aprende qual que é o site que você está procurando a partir dos dados que você insere na tua pesquisa. É um algoritmo de machine learning. Aí você chega em casa, você pensa, ok, agora a minha vida guiada por algoritmos acabou,
você vai lá e liga o Netflix. Então, o que aparece ali no Netflix? Sugestões para você. É um algoritmo de machine learning que aprendeu com as tuas interações dentro do Netflix. Então, no momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, nossa vida já é guiada por algoritmos de machine learning. Como eu falei no início, nós estamos nem no início, tá? Estamos dando os primeiros passos ainda nessa área. Tá? E ela já domina quase que o nosso dia a dia. E as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Mas o que machine learning está permitindo? Está permitindo uma melhor alocação dos nossos recursos, principalmente os nossos dois bens mais preciosos, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro. Tá? Então, ficar preso no trânsito, quando tem uma rota de trânsito melhor, não é isso que me torna humano. Clicar num site no Google, que não é o site que eu estou procurando, não é isso que me torna humano. E à medida que vamos tomando melhores decisões ao longo do nosso dia a dia, graças a machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para a gente fazer exatamente aquilo que nos torna humanos. Então, algoritmo não passeia meu cachorro, algoritmo não abraça meus pais, algoritmo não bebe um chopp com meus amigos depois de dias de trabalho. E à medida que vamos tomando melhores decisões ao longo do nosso dia, graças a machine learning, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para fazermos exatamente isso que nos torna humanos. Eu acho que no fim das contas, machine learning vai liberar o nosso potencial como seres humanos. Então, eu queria terminar agradecendo essa grande equipe aí que temos no LabNaps. Então, hoje temos 20 pesquisadores no laboratório, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores visitantes, professores de ano sabático, todos trabalhando todos os dias no desenvolvimento de algoritmos para auxiliar em melhores decisões nessa área tão difícil, essa área tão complexa como é a área da saúde. Então, sem eles, nenhum desses nossos resultados seria possível, e temos muitos resultados para saírem em breve. Então, queria agradecer a toda essa equipe. Esses são os nossos contatos, esse é o nosso site, labdaps.fsp.us.br, se alguém quiser ver as nossas pesquisas mais recentes. Esse é o meu Twitter. Esse daqui é o Instagram dos alunos. Tá? Os alunos criaram o Instagram do laboratório, onde eles fazem divulgação científica da área de inteligência artificial e os nossos resultados. E esse QR Code aqui leva vocês para o Instagram dos alunos. Tá? Então, se possível, sigam lá. Tá? Os alunos estão bem orgulhosos da divulgação que eles têm feito, que tem sido bem bacana aí sobre a área de inteligência artificial em saúde. E esse daqui, por último, esse aqui é o meu e-mail. Tá? Qualquer dúvida, fique à vontade para me mandar um e-mail. Eu queria agradecer de novo o convite, né? E obrigado aí a todos, quase véspera de Natal, estando aqui assistindo sobre uma área tão técnica, né? Mas ao mesmo tempo tão fascinante, na minha opinião, então é importante aí para nós nos próximos anos. Então, obrigado aí, pessoal.